Então, não é simplesmente uma questão de organização, mas, e muito importante que você tenha a cabeça que esse cenário muda constantemente, dependendo do horário. Você monta um negócio hoje, daqui a 2 anos tem uma complexidade totalmente diferente e pode ter alterações. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você compara hoje, você vai montar uma academia nos dias de hoje. E no passado, eu diria que antes da pandemia, né, 3, 4 anos atrás, vamos supor que seja uma academia de 1.000 metros quadrados, vou trazer aqui os números hipotéticos. Você vai ter, provavelmente, vamos supor que seja uma academia tradicional, uma academia de bairro de 1.000 metros quadrados. Você teria talvez 50% da tua área sendo ocupada com a sala de musculação, e aí talvez 25% do cardio, e de repente uma sala coletiva. Não estou falando de entrar no aspecto de vestiário, bar, essas coisas, mas assim, do ponto de vista de logística e localização. O que a gente consegue perceber que mudou? Eu estou tentando trazer essa informação, porque os ambientes da academia você tem que estar constantemente renovando em função da demanda. Hoje em dia a gente vê, né, a gente consegue afirmar que na pós-pandemia a gente teve um aumento de 20% a 25% pela demanda pelo treinamento de força, pela musculação. Essa é uma boa notícia, que você consegue diminuir o teu investimento no cardio. Então talvez hoje eu não comprasse a mesma quantidade de esteira, de elíptico, de bicicleta do que eu comprava há 3 anos atrás, e eu compraria mais equipamento de musculação, de força, para o treinamento de força. Então, se você hoje em dia tem uma academia onde você tem um investimento muito alto nos equipamentos cardio, e a tua demanda hoje em dia é por força, você tem que estar muito atento, porque cada metro quadrado daquele que não está otimizado, você está perdendo dinheiro. Então, você tem que estar constantemente, talvez, diminuindo a tua área cardio, aumentando a de força, e pode ser que daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, mude isso novamente. Então, acho que isso é uma coisa que você tem que estar o tempo todo antenado, para você ter a garantia que você está maximizando a tua capacidade de atendimento, você ter a satisfação dos clientes, e dessa forma você ter uma certa eficiência operacional, e cada vez mais buscar, para você ter melhor resultado, você tem que ter uma eficiência operacional, reduzindo os teus custos operacionais. E você consegue isso através de uma adequação dos seus espaços. Isso é muito importante. O que acontece? Quando você tem uma ineficiência, eu vejo muito comum, né? As academias colocam aulas coletivas, coletivas. Uma sala de coletiva de 80 metros quadrados, se ela não está ocupada, ela passa a ser o gargalo da academia. E muitas vezes você tem a sala de musculação lotada, a sala de coletivas vazia, e aquele espaço teu, 1 metro quadrado, fica muito caro. Então essa ineficiência leva a consequências negativas muito graves para o teu negócio, que vão afetar a quantidade de dinheiro que você leva no final do mês. Então acho que é muito importante você ter em mente isso. E espaços ineficientes, você acaba tendo uma redução na capacidade de atendimento, né? Porque você limita a quantidade de pessoas que podem atender. Então, eu sempre comento, e eu consigo perceber isso claramente, as academias mais rentáveis, aquelas que têm aulas coletivas cheias, elas permitem que você esvazie a musculação, e dessa forma você consiga botar mais clientes na tua academia. Então, é muito importante você ter todas essas áreas otimizadas, se você optar por ter uma sala cardio, ter uma sala de coletivas. É importante que essas salas estejam frequentemente ocupadas. Caso contrário, você vai ter perda de clientes na sala de musculação, porque a tua coletiva está vazia. E acho que a tua musculação passa a ser o gargalo. Tá? Então, cada metro quadrado de uma academia apresenta uma oportunidade muito grande de você gerar receita. E sempre tem que fazer essa conta, vis-a-vis as novas atividades, as novas salas que você está implementando, se aquele espaço vai ser um espaço subutilizado, porque isso implica em perda de receita para você. E principalmente quando você pensa na experiência do cliente, você ter um layout que seja altamente eficiente, para você ter, né, uma sensação de conforto. E às vezes essa área superlotada, que é uma queixa muito comum em algumas academias, a área fica muito mal distribuída. Tá? Acho que outra coisa interessante que a gente consegue perceber claramente no nosso mercado de academias, e isso de certa forma tem uma comoditização. As academias atualmente são muito iguais, então todas elas têm uma enorme área de funcional. E aí para pensar,
Essa área de funcional surgiu na década de, sei lá, 2000, a partir de 2015, com o advento do CrossFit, do treinamento funcional. Todas as academias começaram a aumentar cada vez mais a área de funcional, por esse aumento da demanda do treinamento funcional. E o que eu consigo perceber em quase todos os lugares que eu visito, né? Principalmente aqui no Brasil, é que essas áreas de funcional, apesar de serem de certa forma com menor investimento, porque se você precisa de você tem uma área de funcional no meio da musculação de 100 metros quadrados e ela custa muito menos para você ter uma área de 100 metros quadrados de funcional do que se você tivesse com equipamento. Então isso não tem dúvida nenhuma. Então um dos drives que, além dessa demanda que surgiu depois do crescimento do funcional, do operador é muito mais barato você botar uma área de 100 metros de funcional do que você encher de máquina, né? Não tem dúvida nenhuma. Mas o que acontece? Essas áreas ficam subutilizadas, tornam um metro quadrado pouco utilizado, principalmente porque se você não oferece assistência, ou seja, educação e profissional prescrevendo, dificilmente o cliente vai lá sozinho, ele tem autonomia para pegar uma tira de suspensão e treinar sozinho, um kettlebell, o que é totalmente diferente de um banco de supino, de uma cadeira extensora, onde, entre aspas, ele tem uma certa familiaridade. Então é muito importante, se você tem uma área funcional, que essa área seja sempre esteja sendo utilizada. Eu acredito que a área funcional é fundamental que você tenha prescrição, que o profissional saiba prescrever e na grande maioria das vezes não acontece isso. Então fica uma área ociosa na tua academia, quando a musculação precisa de gente, precisa ter espaço para gente, você acaba perdendo dinheiro. Então é muito importante que na tua estrutura, para você otimizar o teu espaço, você analise e planeje o seu layout com muito cuidado. E você tenha um monitoramento contínuo do uso do espaço. Se eu te perguntar ontem, né, 7 horas da noite, quantas pessoas estavam usando cardio? Quantas pessoas estavam usando musculação? Então, através de dados, com o teu gerenciamento, é fundamental você ter essa coleta de informação para você poder tomar a decisão. Se quantas esteiras você precisa, se você precisa aumentar a máquina e você não, de repente, não fazer as tuas ações estratégicas sem ser baseada em critérios, principalmente em números. Vai ficar muito mais fácil o teu monitoramento. E você ter constante feedback dos clientes e da sua equipe, né? Principalmente dos seus profissionais que trabalham com você, sobre a utilização de determinado equipamento, determinada área. E aí, a partir dessa análise, desse quantitativo, você tem uma escolha de serviços e atividades mais apropriadas. Aí eu trago aqui para vocês 2 exemplos que são muito comuns no nosso cenário de academia aqui no Brasil, que são, por exemplo, as salas de spinning e as salas no passado, que era muito comum a gente ter aqui no Brasil. Acredito que é um dos poucos lugares do mundo onde você tem uma sala de running class. Para pensar, uma sala de bike, que nessa foto aqui tem 40 bikes, a grosso modo, com uma bike mediana custando, sei lá, 12 mil reais, né, você vai ter um investimento muito alto numa sala de bike. Então você faz um investimento na sala de bike, se essa sala não estiver cheia, e principalmente quando você pensa, se os alunos não estiverem ali, e você não oferecer uma determinada quantidade de horas, não se paga esse investimento que você faz. E aí a gente tem as dificuldades de encontrar um profissional adequado, né? Então você tem um espaço que você fez um enorme investimento e ele não está trazendo um retorno para você sobre o teu capital investido. É a mesma coisa que acontece com o running class. E o pior, né? Como existe, né, a questão da obrigatoriedade de quando é um espaço reservado você ter um profissional, às vezes você tem a área de cardio lotada da tua academia, você tem uma sala de running onde não tem aula e tem fila para usar a esteira no cardio e você não pode abrir a tua sala e simplesmente deixar o cliente, porque a gente sabe das obrigatoriedades que a gente tem de ter um espaço sem ter a orientação profissional. Então isso tudo é muito importante na tua equalização e na tua elaboração do layout e principalmente você saber utilizar os teus equipamentos, o teu espaço de forma mais proveitosa possível.